Boa noite, meninas e meninos que estão sempre comigo toda semana aqui, né? Eu fazendo a live, conversando com vocês que têm interesse em estar aprendendo um pouquinho mais sobre a nutrição, em se informando, como melhorar a sua qualidade de vida, sua saúde, como melhorar a sua alimentação, sua nutrição, não só sua, mas da sua família. Então esse compromisso vocês sabem que eu tenho semanalmente com todos vocês, com os meus seguidores, né, que tanto aí tem curtido tudo que eu tenho postado, meus stories, enfim, eu tenho ficado muito contente com a recepção de vocês com relação a tudo isso, o carinho de vocês. Acredito que parte daquilo que eu passo vocês consigam fazer para realmente melhorar a saúde de vocês, né? Essa é a intenção e é esse meu dever como profissional da área da saúde. Eu me sinto na responsabilidade de estar ajudando vocês, né? Então vocês já bem sabem. Boa noite. Oi, gente. Oi, Patrícia. Boa noite, Silmara Pacheco. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Hoje o assunto é muito longo, né? O conteúdo é muito extenso. Eu gostaria... Oi, Maria de Paulino, né? Gostaria de poder conduzir de uma forma que eu consiga falar tudo aquilo que eu preparei para vocês hoje. Eu vou falar para quem está chegando agora, a live é sobre diabetes e resistência insulínica. E essa live eu achei, sinceramente, estou confessando aqui a vocês, que eu já tinha feito, porque já tanto tempo que eu já estou fazendo as lives, né, semanais, que para mim o assunto é tão importante que eu já tinha feito. Até que uma seguidora essa semana me perguntou, a outra semana, doutora, eu preciso de orientações sobre diabetes. E aí eu falei, vai procurar, lá no YouTube deve ter a live do diabetes. E aí eu não achei também, ela também não achou. Falei, meu Deus, preciso fazer essa live de diabetes, né? Por quê? Porque é um assunto super importante. Oi, Jana, tudo bem? Então hoje, dia 25 de junho de 2019, eu tô aqui pronta para falar sobre diabetes e resistência insulínica, ou pré-diabetes, tá? Bom, esse assunto é tão importante que, gente, 7% da população do Brasil, dos brasileiros, tem diabetes. Isso dá em torno de 12,7 milhões de brasileiros com diabetes. Vocês viram que eu coloquei até no post de ontem da live que em 10 anos, de 2006 a 2016, cresceu quase 62% do número de diabetes no Brasil. E que a previsão, diante do que está aumentando, é que a gente chegue em 2045 com em torno de, sabe quanto, gente? 23 milhões de pessoas já com diabetes. E por que será que está acontecendo isso? Por quê, gente? Porque 90% da diabetes tipo 2 a responsabilidade ou é decorrente da obesidade. Como a obesidade está crescendo, obviamente as doenças decorrentes dela também estão crescendo e a diabetes é uma delas. Então, 90% da diabetes tipo 2 é proveniente do sobrepeso, da obesidade. Eu estou repetindo para vocês entenderem. E por que a gente está com esses índices alarmantes de obesidade e sobrepeso, já que a gente está com muitos e muito mais produtos alimentícios, nunca teve tantos alimentos zero de açúcar, zero de gordura, linha diet, enfim, tanto que a gente nem sabe como colocar. Eu coloco todo dia isso para vocês, coisas novas que estão sendo feitas, lançadas para poder ajudar a população, e mesmo assim a gente não consegue combater a obesidade. Por quê? Porque a obesidade não depende só de uma coisa, não depende só de diminuir ou trocar o alimento natural pelo diet. Depende de uma mudança de estilo de vida. É isso que eu insisto em falar para vocês. Enquanto vocês
não colocar isso na cabeça, que para emagrecer, para ter um peso saudável, eu preciso mudar o estilo de vida, que tá uma nutrição adequada, que tá eu colocar a prática de exercícios, que tá eu realmente ter um sono reparador, que tá eu mudar esse conceito, a minha cabeça, dia a dia, 7 dias na semana, a gente nunca vai combater a obesidade, tá? Então, por isso que a gente vai também tratar as comorbidades dela. E uma das comorbidades é o diabetes. Bom, diabetes, gente, antes de falar do diabetes, eu vou falar do pré-diabetes, que é a resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É o desequilíbrio que eu tenho entre a produção de insulina e a glicose que está chegando na circulação. Então, vamos entender que a partir do momento que eu como um alimento fonte rico de carboidrato, ele vai ser degradado, vai ser metabolizado e chegar na forma de glicose na circulação. Quando chega a glicose na circulação, eu vou mandar uma sinalização para o pâncreas, que é um órgão que produz a insulina, né? Um dos hormônios que ela produz é a insulina e o glucagon, mas a insulina que é responsável em pegar essa glicose que está chegando e colocar para dentro das células. A partir do momento que eu começo a ter um sobrepeso, uma obesidade principalmente visceral, dessa abdominal, eu vou começar e comer muito carboidrato, eu como errado, eu como carboidrato refinado, eu como carboidrato de índice glicêmico alto, que é aquele que tem uma velocidade rápida para se transformar em glicose. Os tecidos, as minhas células começam a ficar insensíveis para a ação da insulina. Então eu começo a produzir muito mais insulina do que eu deveria produzir para uma quantidade X de glicose. A isso a gente dá o nome de resistência insulínica, tá? Quanto mais insulina circulante eu tiver, mais dificuldade de perder peso. Por quê? Porque a insulina é um hormônio lipogênico. Ela aumenta tecido de gordura e ela dificulta o emagrecimento. Então, quanto mais obesidade, mais tecido adiposo, mais resistência insulínica, mais insulina e mais dificuldade de emagrecer. Então, tudo isso está atrelado, é um efeito em cascata. O que também promove uma resistência insulínica é a esteatose hepática, que também é procedência, na maioria das vezes, dessa gordura abdominal. O que também promove resistência insulínica, que eu já fiz uma live, gente, eu vou responder para todos vocês, é a síndrome do ovário policístico. Outra coisa que também pode promover a resistência insulínica é a hipertensão, é a síndrome metabólica, é também a SIBO, que é o supercrescimento de bactéria no intestino delgado, que quando eu tenho aquela inflamação intestinal, eu tenho o que? Lembra, gente? Aquele intestino rasgado, eu vou passar bactérias lá para minha circulação a nível sistêmico e eu posso também causar resistência insulínica por este meio, tá? Então, o intestino, a inflamação intestinal, a disbiose ou a SIBO, né? Esse supercrescimento de bactérias patógenas aí no intestino delgado também pode aumentar o risco de ter a resistência insulínica, esteatose hepática, síndrome do ovário policístico, a obesidade ou até o sobrepeso. Tá? Então essas são as principais causas da resistência insulínica. Enquanto eu estiver com a resistência insulínica, gente, eu consigo reverter o quadro. Esse é o pré-diabetes. Quando eu não dou as costas eu não resolvo o meu problema, tipo eu dou as costas para isso e não vou correr atrás de melhorar essa resistência insulínica, eu vou abaixar, vou melhorar a sensibilidade dos tecidos, aí eu posso promover a diabetes e aí acaba sendo crônico. Nunca mais eu vou conseguir curar a partir do momento que eu tenho a diabetes. A resistência insulínica não apresenta sintomas, não dá dor e grande parte das pessoas que a tem nem sabe que tem. A gente só sabe quando a gente faz exames com regularidade e começa a ver que a sua hemoglobina glicada está alterada. Hemoglobina glicada é a hemoglobina que transporta oxigênio, eu já falei sobre isso, quando ela se liga à glicose.
Então, excesso de glicose circulante se liga à hemoglobina e aí essa hemoglobina que transportaria sangue, ela começa a perder a função, ela fica glicada, certo? Por isso que isso vai começar a ocorrer glicação das células, né? As células começam a perder funções, começa a dar hipóxia, falta de oxigênio, né? Começa a aumentar as espécies glicadas, avançadas, de glicação avançada. A gente começa a ter envelhecimento celular. Então, quanto mais hemoglobina glicada eu tenho, que é a média glicêmica dos seus 3 últimos meses, que é muito mais importante do que a glicemia, eu vou ter mais morte celular, mais envelhecimento celular, menos função celular, tá? E eu vou acabar tendo o que? Falta de energia, fraqueza, indisposição. Esses são alguns sintomas, mas você nem sabe, na verdade, que isso é oriundo da hemoglobina glicada que está alta. A gente como nutricionista, e eu falo aqui da minha experiência, eu não preciso esperar que essa hemoglobina glicada esteja acima de 6, e agora a última recomendação é acima de 7, 8, para começar a tomar providência, ou 6,5, para começar a dar medicação. Como eu trabalho sem medicação, que eu trabalho só com nutrição e mudança de estilo de vida, eu vou começar a trabalhar o meu paciente a partir do momento que eu saiba que a hemoglobina glicada dele esteja acima de 5,2. Porque o ideal de hemoglobina glicada, gente, é de 4,9 a 5,1. A resistência insulínica, ela é de fato comprovada através dos exames laboratoriais quando eu tenho um ROMAIR, que é resistência insulínica, acima de 2. Então, por favor, façam exames regularmente. E não é só fazer glicemia de jejum, é fazer insulina, é pedir para fazer o ROMAIR, é para fazer hemoglobina glicada, é para saber se o triglicérides também está alto, porque o triglicérides também aumenta no pré-diabetes, na resistência insulínica. Então isso aumenta a insulina, aumenta a triglicérides, aumenta a hemoglobina glicada e aí é lógico, a partir do momento que esse pâncreas trabalha de uma forma muito intensa, fabricando insulina, e nada, nenhuma providência se tem a respeito de uma mudança, o que acontece, gente? Ele entra em falência, ele fala, chega, aí ele para de produzir insulina, aí eu me torno diabética. Aí minha hemoglobina glicada explode, vai para 7, 8 e aí vai, né? Então aí eu tenho que obrigatoriamente tomar medicação. Agora, para quem acha que diabetes só depende, eu vou controlar meu diabetes só tomando medicação, tá extremamente, redondamente enganado. Porque se tudo começou com erros alimentares, isso eu tô falando da diabetes tipo 2, então as coisas vão se resolver e vão ter que ser tratadas a partir da nutrição, da mudança de estilo de vida, da nutrição e de colocar exercícios regularmente, exercícios físicos. Porque só a medicação não dá conta, mesmo que vocês chegam ou já chegaram ao ponto de ter diabetes, tá bom? Então isso que fique bem claro, porque chega uma hora você não consegue mais controlar a sua glicemia só com a medicação. Então, gente, vamos falar primeiro, antes de falar do 2, vou falar um pouquinho do 1. A diabetes tipo 1, ela é bem diferente, ela acontece geralmente na infância e adolescência. E geralmente acontece, por quê? Porque eu tenho um quadro viral muito importante, principalmente uma enterocolite, ou cachumba, ou um rotavírus, ou uma rubéola, e isso pode causar um desequilíbrio na minha imunidade e começar a causar anticorpos contra meu pâncreas. E aí eu tenho instalada a diabetes tipo 1. Para esse paciente que é diabético tipo 1, ele tem que ser dependente de insulina. E aí, além de toda a orientação nutricional, a gente também tem que fazer toda essa parte medicamentosa em paralelo, juntamente com o endocrinologista, porque a nutricionista não pode prescrever insulina, para poder então combinar a alimentação com a insulina rápida ou lenta que ele vai estar tomando e a gente poder modular então a alimentação em conjunto, tá? Então é uma outra conduta, embora tudo que eu vou falar dá, mas tem que ter algumas especificidades quando eu faço uso da insulina, principalmente para esse paciente que é diabético tipo 1, que grande parte deles ele é magro.
Ele é diferente do diabetes tipo 2, que tem excesso de peso, que justamente foi pelo excesso de peso que causou diabetes tipo 2. Então, são pessoas jovens, né? E são pessoas que são geralmente magras, tá? Quando eu começo a ter a diabetes de fato, isso aí eu já tô falando tanto para 1 quanto para 2, eu vou ter polidipsia, né? Os primeiros sintomas. Lógico, vou ter mais vontade de beber água, poliúria, que é a vontade de urinar, vou ter fraqueza, vou ter indisposição, vou ter fadiga, porque a glicose, que é o combustível das nossas células, ela tá muito circulante, mas não está dentro da célula fazendo a ação que ela deveria ter. Então eu começo a ter esse tipo de sintoma, fraqueza, tontura, náuseas, tudo isso pode ter, tanto na 1 quanto na 2, tá? Bom, e a diabetes tipo 2, gente, como eu falei para vocês, ela faz parte praticamente de 90% da diabetes. A diabetes tipo 1 diz respeito a 10% da população, né? Dentro da diabetes, só 10%. 90% é diabetes tipo 2, tá? E como eu disse para vocês, a principal causa é a obesidade, sim. Então, essa obesidade visceral, essa gordura abdominal é que vai estar promovendo esse diabetes tipo 2. Então, gente, diabetes tipo 2 instalada é crônica, né? E aí a gente vai começar a falar sobre as condutas nutricionais que eu faço aqui na prática para melhorar todo o quadro da diabetes e não chegar a ter as comorbidades, as complicações que o diabetes pode causar, porque realmente são muito graves. E ainda, antes de falar da tipo 2, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a diabetes gestacional, que eu pego muito paciente que vem aqui, né, por volta da 20ª semana, quando eles vão fazer novamente o exame de rotina, exame de sangue, enfim, hemoglobina glicada, aí começa a perceber que está se elevando muito a glicose, começa a dar uma alteração glicêmica, hemoglobina glicada alta, insulina alta, e aí a gente tem diabetes gestacional. Geralmente acontece com mães ou que já começaram uma gestação já com sobrepeso, ou que aumentaram muito peso na gestação, ou que já tem uma idade um pouco mais avançada, ou porque tem genética, já tem família, já tem herança genética com relação a diabetes. Então, isso quer dizer, infelizmente é muito comum entre as gestantes que estão alinhadas dentro desses aspectos, tá bom? E aí a gente tem que tratar sim, porque corre risco tanto a mãe quanto o bebê. Por isso que diabetes gestacional tem que ser muito bem controlada com o nutricionista, é uma alimentação mais ainda específica, mais controlada, mais balanceada, para que não desenvolva aí uma hiperglicemia, que o desenvolvimento do bebê tem toda uma alteração. Ok, gente? Agora, falando mais especificamente da diabetes tipo 2, que como eu falei para vocês que é a mais prevalente, é isso que eu quero me deter, eu vou falar qual é a conduta que nós temos que ter, qual é o objetivo da alimentação quando eu vou tratar de um paciente com diabetes tipo 2. Primeiro, eu tenho que mudar e reduzir os carboidratos. Isso é a primeira coisa, né? Então eu vou cuidar deles. Segundo, eu vou ter que melhorar o aporte de gorduras boas, melhorar o aporte de fibras, fazer com que esse paciente aumente a hidratação, fracionar e combinar os alimentos de tal forma que eu mantenha o mais controlado possível os níveis glicêmicos. Vou dar uma dieta normoproteica, não é nem hiper e nem hipoproteica, é numa quantidade normal de proteínas. Então essas são as principais condutas nutricionais que eu tenho que tomar, né, a hora que eu vou fazer um plano alimentar para um paciente diabético. E vocês que têm resistência insulínica também devem se deter em tudo que eu vou falar daqui por diante, essas orientações todas. Além disso, gente, eu vou dar, né, finalizando, um aporte muito bom de antioxidantes. Por quê? Porque eu disse para vocês que quando tem muita glicose circulante, a glicose ela vai produzir essas espécies de glicações avançadas, vão prejudicar as nossas células, vão envelhecer nossos tecidos. Então eu tenho que dar, ela oxida, ela enferruja, então ela inflama. Então eu tenho que dar um aporte de antioxidantes para combater
todo esse prejuízo que o excesso de glicose causa, porque a glicose a mais é tóxica. Tanto é, gente, que a nível cerebral, quando a gente tem muita glicose circulante, a gente vai causar uma neurotoxicidade, e o Alzheimer hoje já é considerado o diabetes tipo 3, tá? E vocês sabem, né, que a grande complicação até, voltando um pouquinho para trás, do diabetes descontrolado, são as doenças cardiovasculares, né, a nível circulatório, das artérias, veias, que vão ficar todos comprometidos com excesso de açúcar, porque é oxidativo, é inflamatório, vou aumentar o risco de doença cardiovascular, e vou ter sérios problemas no cérebro, como eu falei, na retina e no rim, porque esses 3 lugares, as células não precisam da insulina para a glicose entrar, para ser absorvida. Então, se eu estou encharcada de açúcar, se eu estou com excesso de açúcar circulante, eu vou também inundar essas células de açúcar e vou prejudicar, eu vou diminuir a função, eu vou implicar em problemas tanto na retina, quanto no rim, quanto no cérebro. São os maiores prejuízos que eu tenho. Eu vou ter uma dificuldade de cicatrização, eu tenho maior risco de amputação de membros inferiores, eu tenho maior risco de ter, além de doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, tá? Então, tudo isso e chegar até a morte, né? São complicações seríssimas que pode chegar até a morte de fato. Então, por isso que eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas orientações nutricionais que eu tenho para dizer para vocês. Porque eu vejo aqui, o paciente ele chega completamente sem noção, né? A maioria dos médicos hoje, se eles dão uma dieta de gaveta, que já tá totalmente ultrapassada, a maioria, tá? Eu tô dizendo, eles não são um profissional especializado, inclusive, para fazer dieta. E quem tem que dar orientação nutricional, melhor dizendo, que não é nem dieta, é o nutricionista, e a gente faz isso de uma maneira individualizada. Então, por mais que eu vá dar uma base aqui para vocês, para cada paciente diabético, eu tenho que dar uma orientação individualizada, especial, de acordo com a rotina. Eu vou levar vários outros fatores, exames laboratoriais, todas as patologias que ele tem envolvidas além do diabetes, para poder realmente traçar uma orientação de um cardápio adequado para aquele paciente. Só assim ele vai ter um resultado efetivo, né? Então, a maioria dos pacientes, eles vêm completamente sem noção do que comer. Então, por isso que vocês que estão me escutando hoje, que estão tendo essa oportunidade, gente, eu não estou aqui, eu quero que essa 1 hora para vocês seja de grande valia, aliás, né? Arlene, deixa eu dar um break, tomar uma água. A Arlene está falando assim, a partir de qual resultado já é considerado diabetes? A partir do momento que a sua glicemia já estiver acima de 99, acima de 100, né? E quando a sua hemoglobina glicada estiver acima de 6, já é 6, 6,5, né? Então já a gente pode considerar já o diabético. Quando a sua insulina, que deveria ser de 3 a 5, também estiver acima de 5. Agora, para médicos, isso eu tô falando, gente, que eu sou mais exigente. Para médicos, quando tá uma insulina de 15, 20, ainda eles consideram normais, né? Praticamente isso, até 23 a insulina é normal, e eles acham que o paciente tem 20 tá normal, porque tá em valor de referência. Então não é bem assim. Então hemoglobina glicada acima de 6, glicemia acima de 99, Romaíra acima de 2,5, insulina acima de 10, o ideal é de 3 a 5, mas acima de 10, esquece, tá com descontrole completamente de metabolismo de carboidrato, tá com já se instalando a diabetes aí, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo com que a alimentação reduza esses níveis. Mesmo que você já tenha diabetes, que eu falei que é crônico, que não é mais reversível, como a resistência insulínica, você controlando a alimentação, como eu vou te falar agora, vocês vão ver que vocês melhoram muito. Quem está tomando insulina, a maioria dos meus pacientes reduz a quantidade de insulina. Porque vocês sabem que quanto mais insulina ou mais hipoglicemiante vocês têm que tomar, vocês têm os efeitos colaterais, que são extremamente nocivos.
Então, quanto menos medicação, mais alimentação, mais saúde, menos efeitos colaterais, concordam? E mais longevidade e menos comorbidades. Pronto, é isso que eu quero. Então, se eu falei para vocês que eu tenho que reduzir e mudar carboidrato, o que eu tenho que fazer? Primeiro, usar os cereais integrais. Só integrais. Nada refinado entra no cardápio de um paciente com resistência insulínica e com diabetes. Ok? Quem são os cereais integrais? Eu tenho o arroz integral, o macarrão se for integral, e se for sem glúten melhor ainda. Eu tenho aveia, a quinoa, o amaranto, enfim, todos esses cereais têm que ser na forma íntegra, com fibra. Porque a partir do momento que eu coloco com fibra, eu vou estar baixando o índice glicêmico, a velocidade de absorção desse carboidrato na forma de glicose. Ele vai se transformar mais lentamente, ok? Mesmo assim, eu vou reduzir a quantidade. A dieta tem que ser low carb, obrigatoriamente. É a primeira estratégia que eu tenho que fazer. Então, Roseli, porque arroz integral, eu posso comer 2 colheres de arroz, de serviço de arroz, eu posso comer só um prato de macarrão com molho e achar que eu estou fazendo uma refeição legal para o diabetes? Nunca! Nunca comer carboidrato isolado, mesmo que seja o carboidrato bom, que é esse que eu estou falando para vocês, com baixo índice glicêmico. Tenho que ter controle na quantidade, ok? Além disso, eu vou comer fruta e nunca tomar suco de fruta. Então esse negócio de tomar suco de laranja, suco de melancia, suco de uva, suco de abacaxi, esquece, não é suco de fruta nenhuma, a não ser água com limão. Por quê? Vai consumir a maçã, a laranja, o abacaxi, o melão e, se possível, quando está muito descontrolado, eu vou colocar as frutas de mais baixo índice glicêmico. As 2 primeiras, açaí e abacate, porque tem um alto teor de gordura e menor índice glicêmico. O maracujá, excelente, baixo índice glicêmico. Kiwi, nectarina, pêssego, são frutas que têm baixo índice glicêmico. Então eu vou dar preferência para essas frutas. Vocês podem pegar, gente, na internet, tá cheio, gostei da sua explicação. Oba, obrigada. Tô tentando falar o mais simples possível, tá, gente? Para que vocês todas entendam aquilo que eu tô falando. Oi, Neia, boa noite. Luzia, Sueli Moura. A minha hemoglobina glicada está 5,9. Olá, recebi hoje. Pode ficar preocupada, já vai começar a tomar a providência que eu tô falando. O mamão tem índice glicêmico um pouco mais alto, assim como a banana. A banana, se eu comer a banana prata, ela tem um índice glicêmico mais baixo do que a nanica. Depende também da variedade, da espécie, tá? Então, vocês buscando essa tabela de índice glicêmico, vocês vão também saber conduzir. O que é baixo índice glicêmico? Quando eu tenho índice glicêmico menor ou igual a 55. Então, eu tenho que tomar cuidado com os cereais, que são fontes de carboidrato. Eu já falei que todos integrais, porque tem fibra. Eu preciso comer casca e bagaço das frutas, então eu não vou tomar suco, porque quando eu tomo suco, eu vou diminuir a ação dessas fibras. Então a velocidade de absorção é muito grande, então eu vou comer fruta e não vou beber fruta. Aí, qual é outro cuidado que eu tenho que ter? Com as leguminosas, que são os grãos. Vocês sabiam que feijão, ervilha, grão de bico, soja, tudo isso, gente, lentilha, tem parte de amido, tem parte de carboidrato e parte de proteína. Então, eu não estou dizendo que não seja um alimento saudável, nutritivo, é lógico que é. Mas o diabético tem que tomar cuidado. Não dá para tomar uma sopa de feijão, entendeu? E ainda botar macarrão. Por quê? Porque essa refeição, tudo isso muito junto, aumenta muito o índice glicêmico. Ainda mais que eu vou explicar para você, quando eu bati a sopa, bati o feijão, eu diminui a fibra. Eu vou diminuir a ação da fibra, então a velocidade de digestão é muito mais rápida. Vocês estão entendendo qual é a conclusão que vocês têm que chegar? Laranja seria d'água. A laranja, gente, é laranja pera, pode ser, mas não é comer um laranjão, não é comer uma laranja Bahia, por exemplo.
né? Não é comer uma laranja lima, é comer um pedaço de laranja. E comer com bagaço, cuidado, suco jamais, hein? Caqui tem muito açúcar, Luzia. Cuidado, não é que você não possa comer. Eu vou explicar as combinações, mesmo sendo fruta. Come um pedacinho do caqui. A manga também tem índice glicêmico alto. Melancia tem índice glicêmico alto. Uva também tem índice glicêmico alto. Embora o açúcar da fruta é frutose, é um açúcar bom. Então, sempre eu tenho que comer com casca e bagaço. Morango é baixo índice glicêmico, tá? Agora, fora as frutas, eu falei que as leguminosas. E outra coisa que eu tenho que tomar cuidado com as quantidades e nunca batida. Fora isso, eu tenho que tomar cuidado também com os tubérculos. O que é tubérculo? Aquilo que nasce debaixo da terra. Então, ó, mandioca, mandioquinha, batata, tudo isso eu também tenho que tomar cuidado. Eu vou dar preferência para um inhame, para uma batata doce, para uma abóbora, tem menor índice glicêmico do que a batata inglesa, que tem alto índice glicêmico, a mandioquinha tem alto índice glicêmico. Então eu vou dar preferência para essas outras. Cuidado, cenoura, beterraba, tudo isso também tem açúcar, tá? Então eu vou estar controlando esses alimentos também. Eu vou escolher um por refeição. Ou eu vou comer arroz, ou eu vou comer a batata doce, ou eu vou comer a abóbora, ou eu vou comer a beterraba, ou eu vou comer a fruta. Eu não posso comer numa refeição só tudo isso junto, porque senão meu carboidrato, minha glicose vai aumentar muito. Entenderam? Se eu quiser comer arroz e feijão, eu vou comer a quantidade que eu comia de arroz, tipo eu comia 2 colheres, uma colher de servir de arroz, eu vou começar a comer meia colher de arroz e aí eu ponho 1 colher de feijão. Eu divido a quantidade do meu arroz para mim poder comer feijão ou comer lentilha. Aí eu posso combinar o carboidrato do arroz com o carboidrato do grão. Se eu quiser comer uma fruta depois do almoço, eu tenho muito paciente meu que adora comer fruta depois do almoço, então eu vou tirar o carboidrato do almoço dele. Ele não vai comer batata doce, mandioca, arroz integral, quinoa, não vai comer. Por quê? Porque ele quer comer a salada, a proteína, a verdura, e aí ele come uma fruta, um abacaxi, um melão. Então quem vai ser o carboidrato dessa refeição? A fruta. Então é ou, entenderam? E sempre nessa refeição vai ter que ter a salada crua. A variedade das folhas, das hortaliças, das verduras cozidas ao dente. E sempre vai ter nessa refeição gordura boa. Porque a segunda coisa que eu vou prestar atenção é na gordura. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou dar um aporte melhor, uma quantidade maior de gorduras boas. Azeite de oliva, sementes oleaginosas, castanha, nozes, amêndoas, macadâmia e linhaça, chia. Eu tenho que entrar com isso. O coco. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estar trabalhando junto na refeição para baixar mais o índice glicêmico com azeite de oliva, eu posso pôr o coco na salada. Vocês veem sempre, eu posto bastante o que eu tô comendo. Eu não ponho o abacate ali na salada, eu não ponho o coco na salada, eu não ponho o azeite. Ontem mesmo eu postei com o óleo de semente de uva, pode ser também. Semente de linhaça. Hoje vocês sabem, eu postei para vocês que a gente tem muitos óleos feitos de sementes aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui para baixo, aqui para cima. Eu tenho medo de mexer nesse celular, que eu fecho ele, aí eu não consigo. Aí tem que fazer outra vez aí a abertura da live, né? Oi, gente, deixa eu ver se tem perguntas aqui que eu deixei para trás. Então, nessa mesma refeição, vocês têm que escolher qual carboidrato vocês querem e fazer essas combinações que eu tô falando, hein? De Fátima de Abreu. Olha lá, entraram, Dilma. Ai, quanta gente, hein? Olha que bacana, muita gente tá entrando aqui, hein? Bacana, gente. Então, aí é uma refeição equilibrada, low carb, que eu tô fazendo. Bastante salada, temperei com azeite. Se eu quero pôr semente na minha salada, põe amêndoa, põe gergelim, põe macadâmia, sei lá, põe até castanha de caju, é mais barato. Quer fazer uma farofa de amendoim? Faz uma farofa de amendoim, coloca por cima, não tem problema. Ou bota o azeite,
Só não pode ficar sem gordura boa. E a proteína, o que eu vou colocar? Normoproteica, não falei para vocês? Então eu vou dar preferência para os ovos, eu vou dar preferência para os peixes, e aí eu vou dar para o frango e por último a carne vermelha, tá bom? Então sempre uma quantidade de 120 gramas, 150 gramas, eu vou fazer ele sempre ensopadinho, vou fazer ele cozido, um picadinho, tá? Não vou fazer nada empanado porque não entra nenhuma farinha. Quem tem diabetes tem que esquecer de farinhas, inclusive de tapioca, porque tapioca, farinha de tapioca tem índice glicêmico alto. Qualquer farinha tem índice glicêmico alto. A tapioca só não tem glúten, repito, mas índice glicêmico é alto. E qual adoçante que eu vou usar, doutora? Eu vou ter que usar ou estévia, ou eritritol, ou talmatina, ou então um pouquinho do xilitol. Ou então eu vou aprender a não adoçar com nada. Jamais o diabético ou resistência insulínica, quem tenha, pode estar usando açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo. Esquece tudo isso, gente. Açúcar é açúcar e vai aumentar demais o índice glicêmico. Eles têm um índice, quer dizer, vai aumentar muito a glicemia, tem alto índice glicêmico, tá? Então é importante para falar desses adoçantes aí com vocês. Eles começam a diminuir essa palatividade. Bom, então, eu tenho que tomar cuidado com todos esses carboidratos nesse formato que eu falei para vocês, tá? Vou melhorar todo esse aporte de gordura, vou colocar casca e bagaço, vou colocar uma hidratação que é pelo menos 30 miligramas por quilograma de peso de água, ou água com limão ou chás. E vou fracionar essa alimentação entre 3 e 4 horas no máximo para poder dar uma outra refeição. Agora, as combinações são super importantes. Veja bem, como eu falei para vocês, a gente não pode simplesmente, além de dar pouco, dar bom carboidrato, dar ele isolado. Toda vez que vocês comerem uma fruta, que seja uma maçã com casca, gente, se eu colocar umas nozes ou umas castanhas ou um coco do lado, eu vou baixar o índice glicêmico dessa maçã, porque eu estou comendo combinado com uma gordura. Então, se eu combinar um carboidrato com uma gordura, ou um carboidrato com uma proteína, eu vou estar retardando a velocidade de absorção. E é isso que eu quero no diabetes e para quem tem resistência insulínica. Então, doutora, uma paciente me perguntou assim: o que a senhora acha de comer pão integral? O pão integral, ele tem um pouco menos de índice glicêmico do que o pão francês, que tem 70, o pão integral tem 50. Então vocês estão vendo que assim, não é tão grande a diferença. Então cuidado, não dá porque é integral, quem tem diabetes e resistência insulínica, continuar comendo 2 fatias de pão integral. Calma, e ainda pôr um requeijão que nem proteína e achar que está fazendo grande coisa. Ou então comer puro, como muita gente faz, né? Uma manteiga lá, chuleca. Então, gente, pode colocar um azeite de oliva, pode colocar um ovo mexido, pode colocar um patê de frango, um patê de atum, ou um patê de tofu. Aí sim eu tô pondo gordura, ou um requeijão de castanha. Então tô pondo uma quantidade de gordura boa, ou tô pondo uma quantidade de proteína boa. Posso colocar até fazer por alface, tomate, tudo isso podem fazer. E aí então vocês vão baixar a velocidade de absorção do pão integral. Então eu posso comer uma fatia de pão integral? Posso, mas nesse formato. Aí eu vou dizer para vocês, se for um pão sem glúten, se for um pão feito em casa, é muito melhor, tá? Por quê? Porque vocês sabem que o glúten tem o problema de ser uma proteína que, para grande parte das pessoas, ela é inflamatória, às vezes pelo excesso de exposição ela não é digerida da forma que tem que ser, então ela se torna inflamatória, então por isso que a gente evita. Para a maioria das pessoas que sente esse desconforto quando comem pão, a gente vai começar a reduzir. E como eu estou falando aqui do diabetes, eu quero também dizer que cuidado com pães integrais, porque vocês também têm que ver muito o rótulo, ver a quantidade de fibras que tem o pão. Às vezes eles colocam lá, gente, rico em fibras, quando você vai ver na porção de 2 fatias, tem 1,1 de fibras, que é nada. A gente precisa comer pelo menos 25 gramas a 30 gramas de fibras ao dia. E sabe quando o brasileiro chega nisso? Nossa, são raros os pacientes.
Vocês acham que diabético é para comer o quê? 2 folhinhas de alface? Tem que comer muita fibra, almoço e jantar. E aí começa agora essa temperatura fria, a maioria das pessoas não querem saber de comer mais salada. Por quê? Porque tá frio e não pode, gente. A salada, os vegetais, todos eles, todas as verduras, elas são importantes, não só porque elas são baixas em açúcar, porque elas têm muita fibra, porque elas vão retardar a absorção do carboidrato que vocês estão comendo em conjunto, mas porque elas são ricas em antioxidantes, em vitaminas e minerais que são essenciais para proteger a circulação de quem tem glicose mais alta do que deveria. Para quem é diabético, para quem tem resistência insulínica, para quem tem a obesidade, para quem quer reduzir peso, não dá para achar que não vai comer vegetais. Não se dá o luxo disso. Gente, eu sempre digo pro meu paciente, ó, tem coisas na vida que são necessárias e outras são gostosas. Então, vamos unir assim, ó, o necessário com o gostoso. Então eu tenho que unir. Para quem não tem muito gosto de comer vegetal, você tem que saber que ele é necessário para nossa saúde. Tem que aprender a gostar. Põe um molhinho, põe limão, põe salsinha, põe um azeite, põe as sementes que enriquecem, às vezes dão um toque diferente. Então, quando vocês forem comer um pão, uma fruta, lembre de pôr em conjunto uma proteína ou uma gordura. E se eu quiser comer uma proteína com uma gordura, posso? Sem ter o carboidrato? Lógico que eu posso. Ah, doutora, então eu posso comer um ovo com uma colher de semente de linhaça? Maravilha! E não comam tanto pães, né? Vamos tentar tirar um pouquinho o pão. Vocês vão ver como melhora, né? Coloca mais quinoa, coloca mais esses cereais, até aveia pode colocar. Eu ensino muito paciente a fazer o ovo mesmo com aveia. Agora, cuidado, não vá usar aveia na banana para quem tem diabetes. Por quê? Porque vocês estão usando 2 alimentos ricos em carboidratos. Ainda mais se a banana for nanica. Então aí usei a banana mais a aveia. Então para quem tem diabetes, isso não é muito interessante. Eu posso usar aveia com iogurte, eu posso usar aveia com leite de coco. Por quê? Porque eu estou usando com uma gordura ou com uma proteína. Entenderam? E sempre que vocês puderem, gente, põe canela. Canela em pó, canela em pau. Eu dou muito pro diabético, sabe por quê? Porque canela é hipoglicemiante. Chá de canela. E uma coisa que eu dou bastante também é a batata yacon. Batata yacon, ela é muito legal. Dá pra vocês comerem crua, de lanchinho da tarde. Ela é excelente. Dá pra fazer, ela dá uma saciedade incrível. Então dá pra vocês fazerem isso. Então, além de tudo isso, gente, vocês têm que, não, como eu te falei, não usar farinhas de nada, evitar as farinhas. Se for usar farinhas, é usar farinha de amêndoa, farinha de castanha. Agora saiu a farinha de abacate, que é super legal, ainda vou fazer alguns testes com ela, é recente, tá? Uma empresa fez a farinha de abacate, farinhas de gorduras, de sementes, aí sim, tá? No máximo uma farinha de aveia, mas lembra que a farinha de aveia, a farinha de arroz é rica em carboidratos, tá? Ela só não tem glúten. A farinha de aveia já tem sem glúten. Se eu pego a aveia sem glúten e trituro. Olá, gente, eu tô esperando aí. Já vou começar a responder as perguntas que vocês têm aí pra mim, tá? Não cozinhe demais os alimentos, porque a cocção vai fazer o quê? Vai fazer com que a fibra faça uma digestão mais rápida. A abrandação da fibra. Eu abrandei, eu vou fazer uma digestão mais rápida. E é interessante para o diabético, para quem tem resistência insulínica, fazer digestão rápida? Não! Então, quanto mais cru os vegetais, melhores. E quanto não descasque, não cozinhe muito, não liquidifique, porque tudo isso vai fazer com que a digestão seja mais rápida e vocês promovem pico glicêmico. E para o diabético, isso não é interessante, porque vai causar pico glicêmico e em seguida o pico insulinêmico. E aí começa a ter o descontrole da diabetes. E aí vocês começam a ter fome. É outra coisa que acaba tendo muito diabetes tipo 2, a vontade de comer açúcar, de carboidrato, né? Porque a insulina fica sempre alta. E aí vocês começam a ter essas neuras de doce. Eu tenho muito diabético aqui que não vive sem o doce. Aí que a gente tem que contornar? Com chocolate,
mas o cacau é acima de 70%. O diabético pode comer, porque o cacau é um cardioprotetor, ele tem muito magnésio, que eu falei semana passada. O magnésio é um mineral que eu sempre passo para o diabético, porque ele ajuda a metabolização do carboidrato, ele melhora toda a parte circulatória. Então, dá para comer um cacau ou chocolate, quanto mais cacau ele tiver, melhor. Então, mata a vontade do doce. Você que está me escutando aí, que tem diabetes ou resistência insulínica, com um chocolatinho amargo. Ou então, vou fazer um muffinzinhos usando uma farinha de amêndoa, né, uma farinha de castanha. Vou usar sempre sementes, eu pico, lembra, grande as sementes para poder fazer isso. Uso uma bebida vegetal à base de coco ou uma base de amêndoa, né, que eu posso estar fazendo isso. E dessa forma, vou usar um adoçante, vou usar ovos. Pronto, eu já fiz um muffzinhos. Quantos muffins que eu já dei receita para vocês, que tem baixo índice glicêmico, que são low carbs, que são cheios de fibras, né? Embora, a partir do momento que eu cozinhei, é como eu falei para você, o cozimento aumenta o índice glicêmico dos alimentos. Então, também não vão grelhar demais aquele filé de frango, porque senão ele vai ficar com índice glicêmico alto, mesmo sendo carboidrato, mesmo sendo proteína. Tá? Cuidado com isso, né? Então isso também tem que ser visto. E nunca comer carboidrato isolado, mesmo sendo os carboidratos bons, como eu acabei de falar para vocês, tá? Eu sempre uso muito açafrão para quem tem diabetes e resistência insulínica, que é excelente anti-inflamatório. Então vamos lá, açafrão, gente, em todos os temperos. Uso muito chá verde, uso muito café verde, que é muito usado. A canela, como eu falei para vocês. A gente usa muito a faciolamina, que está principalmente aí a gente tem suplementos, mas você sabe que ela está muito presente no feijão branco, dá para usar com controle. Todos os alimentos ricos em carotenoides, então os verdes escuros, os alaranjados são importantes porque são ricos em vitamina A, são ricos em ácido fólico, tudo isso eu preciso ter muito presente para os pacientes, licopeno, o magnésio, como eu falei, né? Então tudo isso eu vou fazer. O ômega não pode deixar de ter, tanto pela linhaça, como pela chia, como pelos peixes de água fria, mas eu vou suplementar o ômega. Tenho que dar probiótico porque a microbiota intestinal do paciente diabético é diferente. Então a gente tem que trabalhar o intestino desse paciente que tem resistência insulínica, do paciente diabético, esse que tem a desbiose intestinal, então é fundamental. Quando eu arrumo o intestino, às vezes eu vou com certeza melhorar toda a resistência insulínica a partir do momento que eu já sei que é até oriunda dessa desbiose intestinal, tá? E vou trabalhar também com Panax ginseng como fitoterápico, que eu uso bastante para quem tem resistência insulínica e diabetes tipo 2, extrato de semente de uva, até aquele óleo que eu falei para vocês, isso é bem bacana, né? Ou até o extrato de chá verde, cápsula de chá verde, tudo isso eu faço manipulado, ou como fitoterápico, que eu estou usando aí, que já tem alguns prontos até no mercado, mas eu tenho que estar usando em conjunto, né? São suplementações, fibras alimentares, eu uso muito também para retardar o esvaziamento gástrico, para poder fazer com que o índice glicêmico daquilo que eu esteja comendo seja mais reduzido mais ainda. Então dá para fazer uso de algumas fibras, né? Goma cássia, que a gente tem hoje no mercado aí. Enfim, tem muita coisa bacana que tem nos ajudado bastante a nível de manipulações para a gente poder ajudar o paciente que tem essa disfunção, principalmente já de cronicamente, né? Que já se deixou aí a transformar a resistência insulínica em diabetes tipo 2. Enfim, gente, eu acho que eu falei tudo. Agora eu vou tomar água e vou responder. Até porque 19h47, hein? E eu não posso passar de 1 hora. Então vamos lá. Quem não fez pergunta, pode fazer agora, hein? Eu tô acenando aqui, ó. Raimunda! E a Flavinha que falou pra me dar um oi pra ela hoje, há pouco tempo atrás de entrar live? Adoro suas lives, a Jana tá falando aqui, ó. Eu adoro ter vocês junto comigo, hein, gente? Viviane! Oi, tudo bem, Viviane? Ai, não, cancela aqui. Oi, a Jana tá da Espanha, Jana, que legal, olha só.
aqui. Aí, gente, vamos lá. Oi, boa noite, a Cris Souza. Oi, pessoal. Bom, e ninguém mais? Vamos ver se eu não tenho nenhuma pergunta. Será que fui tão clara assim? Alguém que quer fazer pergunta pode fazer. Quem já fez, eu não respondi. Olá, deixa eu ver. Eu sou totalmente, né? Deixa eu pôr o meu óculos que eu consigo ver melhor aqui, ó. Aí já é outro departamento, né? Assinar aqui, Patrícia. Porque estão parecendo uma... Não consigo enxergar. Maria! Oi, Eli, Fernanda! Olha quantas aí, eu tô acenando para todas vocês. Deixa eu ver, eu tô correndo aqui para ver se tem alguma pergunta. Dazil Vazeredo Júlia, isso? Eu assinei para vocês. Nossa, os nomes aqui são de matar, né? Eu não consigo nem ler. Aqui, Silvana Aparecida. Olha aí, gente, perguntas. Então, olá, gostaria que você falasse sobre tireoide. Eu já tenho, Nóbrega. Eu tenho uma live só sobre... Essa não me engano, eu tenho certeza que eu fiz, tá? Diabetes e resistência insulínica, eu tava certa que eu tinha feito e não tinha, mas tireoide eu já fiz. Aí, falei do hipo e do hipertiroidismo. Que aí, quem não sabe, a glândula tireoide, pâncreas e suprarrenal tá tudo interligado. Então é muito comum a gente ter problema em um e problema que leve problema às outras, tá? Patrícia. Oi, Sil, tudo bem? Silmara, minha prima. Aí, ó lá. Oi, gente. Oi. Bom, eu acho que eu vou ter que acabar. A partir de qual resultado é considerado diabético, eu já falei. Quais melhores alimentos para pré-diabéticos? Vocês que são pré-diabéticos, estão na resistência insulínica, gente, vocês vão ter que usar a mesma orientação do que eu falei. Hoje a gente já usa o low carb para todo mundo, quase. Lógico, reduzido carboidrato, restrição calórica, reduz carboidrato. A gente às vezes faz até o jejum intermitente, a dieta cetogênica, a plant-based. Quer dizer, cada momento que o paciente vem aqui, dependendo da evolução dele, eu vou usar uma estratégia nutricional. Todas essas que eu falei são adequadas a você que tem resistência insulínica, a você que quer emagrecer e que tem diabetes. Tá? Por quê? Porque depende da evolução. A gente não pode manter o tempo inteiro a mesma dieta e não ter a mesma dieta para todo mundo. Como eu falei para vocês, o que eu faço aqui nas lives é uma orientação generalizada. A partir do momento que o paciente vem e ele tem uma rotina, um histórico que eu vou estar todo analisando, né? Uma rotina de que hora que ele vai fazer exercício, que hora ele acorda, onde ele trabalha, onde ele come, enfim, as preferências dele. Eu vou estar montando estratégias diferentes, estratégias de suplementações. Tudo isso vai conduzir a ele a ter cada vez melhor evolução. Isso é fato, né, gente? É excelente. Uma outra dica que eu vou dar para vocês. Tem eu já pus para vocês o óleo de semente de uva, o óleo de abacate. Esses óleos que tenho agora, se vocês tomarem uma colherinha que seja de café antes das refeições, também ajuda muito para baixar o índice glicêmico e de reduzir a fome. Porque a gordura, ela dá saciedade. Para quem não tem um azeite, come as castanhas. É muito legal. Ou então, pega uma colher de chia. Eu não falei para vocês que a chia tem que ser hidratada? Então, ou vocês hidratam, espera um pouquinho, hidrata lá e consome, ou então, já hidratada, consome uma colher daquela chia, um pouco antes, 15, 20 minutinhos antes de vocês almoçarem ou jantarem. Então, por quê? Porque isso tem ômega 3, tem fibra e vai dar mais saciedade, abaixa o índice glicêmico daquilo que vocês comerem, tá? Então, gordura, fibra antes de se alimentar. É a dica bem legal aí para vocês fazerem. Patrícia, eu falei um monte de alimento legal, hein? Ó, a batatinha com, vocês esquecem dela. Gostei aqui. Boa noite. A minha hemoglobina eu já falei. Bom, laranja, serra d'água, eu já falei do caqui, do morango. Coco seco, pode comer? Pode comer coco seco também, tá? Coco tem uma gordura boa, tem bastante fibra, eu adoro. Bom, primeiro que eu gosto de coco.
Segundo que coco faz muito bem. Doutora, o chá de moringa resolve para a resistência insulínica? Também é muito bom, mas eu prefiro ainda usar chá de canela, chá de gengibre. Esqueci de falar do gengibre, gente. Gengibre é excelente também, tá? Então dá para usar também o chá de gengibre junto com canela. Por que não fazer tudo junto? Fica ótimo, tá? Gengibre com canela, fica uma delícia. Casca de maçã, olha só a combinação, hein? Agora com esse friozinho, pode abusar do chás, hein? O melhor alimento antes de malhar. Ih, é outro departamento, né? De manhã, é bom optar por aveia, Nutri, como opção de carbo? Bom, sim, vocês podem mais pouco, né? Agora, se falar da aveia, eu não vou colocar fruta, tá? Ou uma coisa ou outra. Então, vou colocar uma aveia com uma bebida vegetal à base de gordura, talvez. Aí sim, ou vou colocar aveia no meu ovo, também dá. Fica bacana, tá? Porque senão fica muito carboidrato de manhã cedo. O que comer no jantar de preferência? Bastante salada, vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Bastante salada, legumes ou verduras. Lembra que legume também tem um pouquinho de carboidrato. Abobrinha, né? Então cuidado. Chuchu, vagem. Vocês acham que não tem? Mas tem um pouquinho, só que carbo bom. Tem bem pouquinho, baixo índice glicêmico. Então de noite a gente vai reduzir os carboidratos mais do que ainda no almoço. Por quê? Porque à noite a metabolização é mais lenta. Eu não tenho tanto gasto calórico depois. Então cuidado. A glicemia sobe muito à noite, então cuidado com isso. Então eu falei para vocês, quem tem diabético tem que fracionar, tem que estar combinando carboidrato sempre com gordura e com proteína, né? Fracionar até 3, 4 horas, mas não exceda carboidrato numa mesma refeição, principalmente no jantar. E como ceia, geralmente eu faço um chazinho com abacate, né? Ou um chazinho com umas sementes, ou um copo de leite de coco ou de amêndoa com um pouco de canela por cima, que fica legal, tá? É bem bacana. Ou então essas bebidas que eu falei pra vocês, que tem cúrcuma, com canela já tudo junto, também fica gostoso, como eu fiz hoje. Gosto de tapioca com ovos. Tudo bem, Sueli. Então você vai pôr tapioca com ovo, você tá pondo o quê? A carboidrato, que é a tapioca, junto com o ovo, que é uma proteína, e ainda tem parte de gordura na gema. Então eu vou baixar o índice glicêmico, mas não é para pôr 3, 4 colheres de tapioca, é uma e meia, né? No máximo 2. Quer colocar uma semente de linhaça junto? Legal, vai baixar mais ainda o índice glicêmico. Não dá para comer tapioca com geleia, tapioca com fruta, com uma banana, e ainda pôr mel. Mel esquece, quem tem resistência insulínica e diabetes não vai consumir mel, tá? E nem vai comer tapioca com outro carboidrato. Entenderam? Doutora, fale de moringa. Minha irmã diabética estava tomando. Ouvi dizer que faz mal. Não, não faz mal. Gente, nem tudo que é bom para todo mundo, né? Cuidado com isso, né? Às vezes a pessoa tem sensibilidade, não dá para generalizar. Iogurte integral. Se você não tiver nenhum problema com relação a laticínios, ou às vezes você tenha leite, mas pode consumir o iogurte, por que não, né? A gordura do leite tem o CLA, que é o CLA, que é o ácido linoleico. E ele é uma gordura muito boa também, não é uma gordura de toda ruim, embora saturada. Então dá pra gente poder colocar o iogurte integral e junto com alguma outra coisa. Eu posso estar colocando aí, eu tenho que encerrar. Eu posso estar colocando aí uma fruta, uns morangos picados, a linhaça, enfim, uma gordura boa, outra gordura boa, ou um cereal integral, uma aveia, fica bacana, dá para consumir. Gente, eu não vou poder ficar mais agora com vocês, porque eu tô quase estourando meu horário da live. Um beijo. Obrigada pela audiência, fica gravada por 24 horas e depois vai pro canal do YouTube. E quem eu não respondi, me perguntem amanhã ou hoje mesmo, que assim que eu puder eu vou respondendo para todas vocês. Um beijo no coração, tá? Ficam com Deus e até semana que vem na próxima live. Até, gente. Tchau, tchau.